Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br e TV Guarulhos, canal 20 UHF e canal 3 da NET em Guarulhos, tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Aqui no estúdio da Rádio Trianon, o telefone é à sua disposição, 3289-3580, e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado estadual Coronel Camilo. Prazer tê-lo aqui, Coronel. Prazer e uma satisfação estar aqui com todos, né? Doutora Lilian, professor Odilão, doutor Rubens, e vamos discutir aí o que é melhor para o nosso cidadão. Coronel Camilo é filiado ao PSD na Assembleia Legislativa, é presidente da Frente da Família, Cidadania e Cultura e também da Frente de Segurança da Assembleia Legislativa. Correto? Eu não sei corretamente? Isso mesmo, são duas frentes aí, uma trabalha na consequência e outra trabalha na causa, né? Vamos ver se nós melhoramos essa segurança em São Paulo e no Brasil. Advogada Lília Frankenthal. Prazer tê-la aqui, doutora Lília. Prazer é meu, estar nessa mesa com todos, uma honra, muito obrigada. Também conosco o delegado de polícia aposentado, Dr. Rubens Rezende. Dr. Rubens, bom tê-lo aqui. Ô, Zé Copé, obrigado pelo convite, é sempre um renovado prazer estar aqui com vocês e muito feliz de rever aqui meu amigo Odilon, o nosso deputado, e conhecendo aqui a Lília. Economista, professor Odilon Guedes. Boa tarde, professor. Boa tarde, Zé Copé, ouvintes da Trianon. Um prazer muito grande estar aqui, participar do programa, debater as questões nacionais e da cidade. Eu ia perguntar se o juro no Brasil é muito alto, mas nem vou fazer isso para não provocá-lo. Para não causar indignação. Depois eu até, veja, eu levantei uma tabela. Não, eu trouxe uma tabela, ficou nesse paletó, das taxas de juros no mundo. Só para ilustrar, veja o seguinte, porque é importante a gente analisar a taxa real de juros, que é a taxa nominal, aqui a Selic, que está a 13%, menos a inflação, que é de fato o que quem aplica no mercado financeiro ganha. Então veja o seguinte, nos Estados Unidos a taxa de juros é 0,75% ao ano, a inflação está 1,70%. Quem aplicar dinheiro no mercado financeiro americano vai perder 0,90%, quase 1% ao ano, vai perder. Na zona do euro, a taxa de juros está a 0%, a inflação 1,10%. Então quem aplicar vai perder 1,10%. E vai aí, vamos pegar um país que nem o Brasil. No México, a taxa de juros está 0,75% e a inflação 3,36%. Quem aplicar dinheiro no mercado financeiro no México vai ganhar 2,61% ao ano. E no Brasil, a taxa de juros nominal é 13% e a inflação está cerca de 6,30%. Quem aplicar ganha 6,70 real. Não existe no mundo. Um empresário hoje com essa crise enorme, está inseguro, ele precisa ver se ele vai aplicar dinheiro ou não. Aí ele olha para essa taxa de juros, que é uma barbaridade, ele vai lá aplicar no mercado financeiro. Aí o que acontece? O governo gastou em 2015 500 bilhões de juros. E aí não tem dinheiro para dar aumento para policial, e aí fala que não pode, e quer dizer, e aí eu até brinco, né, que é até interessante a gente discutir, porque estão falando que no Espírito Santo, se der aumento para a polícia, vai passar por cima da lei de responsabilidade fiscal. E aí é só para a gente brincar. Então, acho que tem que pegar as mulheres do soldado, do cabo, do sargento, e ir com a lei no supermercado e falar, olha, eu vou levar mercadoria e tá a lei aqui, como eu não tenho aumento, eu também não vou pagar. Quer dizer, então, essa questão, essa discussão, não é um problema técnico, um problema de contabilidade pública, é um problema político, porque não é só o Espírito Santo, é o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, São Paulo está há anos sem aumento para o funcionalismo, enquanto o governo enriquece os bancos no Brasil inteiro. E, para finalizar, o Santander tem um lucro brutal por causa do Brasil lá na Espanha. O que garante o lucro do Santander é o lucro no Brasil. Então isso tem que ser debatido, não é...
Então... O presidente Michel Temer disse que os ministros que forem denunciados pela Procuradoria-Geral da República no âmbito da Operação Lava Jato e se tornarem réus serão afastados do cargo, né? Isso é pelas críticas à nomeação de Moreira Franco, que foi citado nas delações. O doutor Rubens Rezende e a doutora Lília são advogados na mesa aqui, o coronel Camilo também, né, coronel? Apesar da... Sim. Eu tenho uma opinião muito própria sobre isso. Temos que acabar com o foro privilegiado no Brasil. Isso não precisa. Eu acho que... E o ministro que se sentir lá tem que tomar essa providência. Não precisava a justiça dizer isso, né? Eu acho que o Moreira Franco logo de cara tem que falar, então tá bom, vou assumir como ministro e já de cara eu abro mão do meu fórum privilegiado. Estou falando imunidade. Isso aí tem que acabar. Até pela moralidade, porque a população, esse clamor público da população com relação a isso, acalmaria. Se ele acha que o Moreira Franco é competente para exercer essa função, então que prove que é pela função e não uma jogada, E outra, que não tenha problema. Que Quem tiver problema, infelizmente, não acompanha como que a justiça anda em Brasília, no STF, muito de perto, mas assim, algumas decisões aí me deixam extremamente preocupado. Extremamente, né? Soltando integrantes do crime organizado, né? Permitindo que um prefeito envolvido com o crime organizado assuma uma prefeitura aqui em Embu, dando posse a vereadores que saíram da cadeia para tomar posse, né? Então, tem algumas coisas que são muito complicadas. Da cadeia, tomaram posse e voltou para a cadeia. Retornaram à cadeia. Despacha melhor na cadeia, né? Melhor tranquilo na cadeia, dá mais segurança. Mas eu acho que o presidente falou é uma verdade, tem que ser levado um pouquinho a sério também. Porque veja só, essa delação premiada está citando muita gente. E o fato de ser citado numa delação premiada faz com que imediatamente a pessoa já seja, o público, a imprensa já coloque a pessoa como réu. Então ele colocou que é verdade. Peraí, enquanto ele for citado, tudo bem. A partir do momento que ele passar a ser réu, ele não fará mais parte. E é isso que tem que ser. Porque citação é simples. Você vai num casamento, não sei o que, encontrei o fulano de tal. Você citou a pessoa, mas não teve a ligação, não está provado isso. E eu vejo com muita estranheza o que acontece sempre é de pisarem o nome. Foram 77 pessoas que fizeram a delação premiada. Cada uma parece que em torno de 10 a 20 páginas. Então é um calhamaço de coisa lá, de citações e várias citações. De repente se pega pinça um lá. Em geral, esse é o oposto de quem está no poder. Em geral, é alguém meio escolhido pela mídia, ou escolhido por quem tem interesse em aparecer mais. Bom, eu acho que ele agiu muito bem e deixou claro que aquilo que ele está nomeando o Moreira Franco não é em relação ao problema que ele possa ter com a justiça. A comparação que se faz sempre aqui no caso é com o ex-presidente Lula que foi nomeado. Outra coisa, é esse o detalhe. Ele já era réu. Mas ele já era réu. A diferença é brutal. Ele já era réu, ele não fazia parte do governo e a própria presidenta, como ela gostava de ser chamada, a própria presidenta, todo mundo assistiu isso apareceu no Jornal Nacional, em todo lugar, avisou ele. Num caso de necessidade, eu estou te mandando pelo tal de Bessias, o papel para você mostrar. Não tem nada a ver para uma pessoa que já fazia parte do governo e estava numa secretaria que foi transformada no ministério. Moreira Franco, falando do Moreira Franco. Ele deixou claro o status dele, de secretário para ministro. Mudou o status de secretário para ministro, mas ele já fazia parte do governo e ele foi citado. Ele não é réu em coisa nenhuma, não tem um inquérito aí no nome dele. Precisa comprovar essa citação. Primeiro precisa instaurar o inquérito, depois o inquérito precisa ser objetivo, dizendo que realmente existe aquilo lá, depois ser aceito pelo judiciário. A partir daí ele passa a ser réu. E a partir daí, segundo o próprio presidente, ele não será mais... Sair do governo. Ele vai sair do governo. Eu acho Rubens, eu queria discordar completamente. Você nunca concordou comigo? Hoje é o seguinte, eu acho que o mesmo tratamento que tem sido dado para o PT,
e se pegar gente do PT corrupto tem que punir, tem que ser dado pro resto. Mas é claro, tá vendo? O Moreira Franco, por que o Moreira Franco então não continuou por que ele foi nomeado ministro? Já que não tem problema nenhum. Ele era secretário. Não, então, já que ele era secretário, por que não continua? É para proteger. Isso aí é um subterfúgio lógico. O Moreira Franco, não é que não adianta. Veja, é a mesma coisa, pessoal. Ele isso não é um subterfúgio. Que não é réu. Qual o problema? Não é réu, então por que não deixou? É a mesma coisa que eu vou lá fazer uma denúncia e falo, não, o doutor Odilon fez determinada coisa. Precisa ser comprovado. A veracidade. Veja, olha, ele foi citado mais de 30 vezes. Hoje saiu na Folha que demora 14 meses para o Supremo aceitar uma denúncia. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, Odilon. Dá uma de bonzinho, olha, então se tiver denúncia, vai ficar todo mundo, o governo inteiro que está acusado de corrupção, inclusive o Temer. Tá, inclusive o Lula já é. Também já é. Discutindo o Lula. O Lula só serviu como exemplo. Eu não estou discutindo o Lula e nem quem está com o processo. Eu estou discutindo que o governo... Eu só interrompi, porque quando se fala nesta situação do Moreira Franco, se lembra logo do Lula. São situações diferentes, mas precisa ser esclarecido. Veja, o que eu acho... A tua colocação é correta. Só para dar um exemplo, O Aécio foi citado, o Serra foi citado, e a Lava Jato não chama esse pessoal. Por quê? Mas tem que chamar todo mundo. Vai chamar. Quem disse que não chama? Quem disse que não chama, Odilon? Aí é que, olha, me desculpe, eu procuro ser todo mundo imparcial. Que foi citado vai ter que prestar esclarecimento. A lei tem que ser igual para todo mundo. A lei é igual para todo mundo. E tem uma proteção hoje pro PSDB, lógico. Eles vão ser chamados. Todo mundo que foi citado vai ter PT, que eu quero deixar claro, muito pelo contrário. Você sabe muito bem, eu fui fundador do PT faz mais de 11 anos que eu saí do PT, a presidente Dilma, todo mundo. Agora, a gente precisa ter coerência na vida. Não é porque se eu vejo um erro que atinge, seja lá quem for, de qualquer partido, se a pessoa está sendo prejudicada, nós temos que defender, independente se é de direita ou de esquerda. As pessoas têm que têm legitimidade, que são sérias, têm que ser defendidas. E quem comete erros, comete crime, independente do partido, tem que ser punido. Isso, concordo com você, tem que ser punido. Agora, tem que ser punido depois de provado que ele cometeu erro. Aí estão querendo punir antes. Por quê? Porque, mas se demora muito, a coisa está demorando muito. Odilon, não é bem assim. Na nossa Constituição. Eu sei que você não aceita o lucro. Quando ele fala do lucro, ele já arranja uma briga danada. O lucro, a culpa é do lucro. Detalhe. Lucro, nós vemos no mundo capitalista, qualquer empresa vive para ter lucro, é normal. Você acha que dá para ser contra o lucro? Não é nada. Exatamente. O que eu falo, por exemplo, dos bancos, que é uma maior absurdo do mundo. Você fala com uma veemência que eu não vou discutir aqui. É indignação isso, mas eu entendo uma coisa, dinheiro é um commodity. Você, quando o dinheiro está, como tudo, quando o arroz custa mais caro, é porque tem pouco. Quando tem muito, custa mais barato. Num país que não tem riqueza, que não faz riqueza, e um governo quando entra, peraí, quebra o país, como aconteceu com os 13 anos do governo que passou, o que acontece? Não tem riqueza. Então, o dinheiro passa a ser uma coisa importante. E o juro alto aqui no Brasil faz com que o dinheiro de fora venha para cá. E com esse dinheiro que nós temos que fazer a nossa riqueza. Olha, aí ele fala, não, mas com o dinheiro vai pagar o juro e depois não vai pagar. Você está entrando numa seara aí que você está falando uma série de equívocos. Bom, tá certo? O dinheiro vem de fora é para comprar as empresas brasileiras. Mais um detalhe, muito dólar entrando no Brasil. Muito dólar entrando no Brasil valoriza o real. E aí as empresas brasileiras têm dificuldade de exportar, importam muito, você quebra a indústria brasileira, só acompanhar os boletins da Fiesp. Não é que eu estou falando. Você está cometendo equívocos enormes nessa área. O boletim da Fiesp eu conheço bem, não vai me falar isso. Deixa eu aproveitar aqui. Coronel Camilo, governo federal aceitou, aliás, estou citando o Coronel Camilo, mas é extensivo a todos vocês. Governo federal aceitou o pedido do governador Fernando Pezão do Rio e vai disponibilizar tropas das Forças Armadas para atuar na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Na realidade, as Forças Armadas elas podem ajudar, né? Quem está preparado aí, assunto, por favor. Quem está preparado realmente para intervir em questões aí de segurança pública é a Força Nacional, porque são policiais. É muito difícil você pegar o pessoal do Exército preparado de forma diferente, ele tem inimigo.
e pôr para cuidar aí de... Então tem que fazer o que está fazendo lá. O senhor foi comandante da PM aqui. Posso dar um exemplo, se talvez não caiba? Mas é uma manifestação, o senhor trazia a rota para conter a manifestação de estudantes. É mais ou menos isso. Não é uma força preparada... Apesar que não é muito feliz o exemplo, porque a própria rota aqui é preparada para lidar com a população. A polícia, ela tem como objetivo prender, levar para a justiça, prender o infrator da lei. E outra, até o armamento é usado para parar só o primeiro. Eu não uso munição transfixante como exército, por exemplo, um fuzil. Fuzil você dá um tiro, acerta 10 de uma vez, porque vai varando, porque para a guerra é importante baixa no inimigo. A polícia não, quanto menos lesão, melhor. Então a tropa mais preparada para agir, que eu acho que já é um negócio meio inconstitucional que foi feito, que é a Força Nacional. Nós precisamos parar, e eu vou fazer um parênteses que eu não posso deixar de falar isso. Nós temos que começar a respeitar o pacto federativo nesse país. Eu tenho que dar condições para os estados. Eu tenho que dar o dinheiro para o Estado, cada um resolver o seu problema. Eu não posso ficar querendo resolver de Brasília. Eu não posso querer montar um plano para colocar bloqueador de celular em todo o presídio, quando o governador de Rio de Janeiro fala, não preciso de bloqueador de celular, eu preciso de torneira, eu preciso de pia para o meu presídio. São situações diferentes. Então, esse negócio de toda vez, é lógico, o Rio, na minha opinião, inclusive, deveria ser primeiro e melhor socorrido pela área federal do que o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava atrasado o salário, lá foi um descontrole, um desgoverno, tem muita culpa o governador, está querendo jogar a culpa agora só na polícia, não. A polícia tem culpa, é inadmissível, eu falo como profissional de polícia, como comandante que fui da Polícia Militar de São Paulo por 3 anos, é inadmissível o policial da ativa fazer o que fez, fazer greve, prejudicar o cidadão. Pode brigar com o governo, mas não prejudicar o cidadão por isso. Em contrapartida, se exige do policial, não paga hora extra, não paga adicional noturno, tem um regime próprio de previdência justamente para fazer frente a isso. Então está brigando para mudar a previdência, que na minha opinião é um grande erro. A contrapartida de tudo que se exige do policial é isso. Agora o policial não poderia entrar em greve. Agora o Estado, vários sinais foram dados lá no Espírito Santo, vários sinais, ou seja, o governo foi muito leniente, depois de uma hora para outra quer jogar a culpa em todo lugar. Mesma coisa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está pior do que lá, o salário é pior, o sistema é pior, a estrutura é pior. Não pagam, né? Não receberam o 13º, parcelaram o salário. Parcelaram e não pagaram. E não pagaram, isso que é pior, né? O Rio está numa situação muito, né? De novo, né? O Petrobras estragou o Rio, né? Os royalties acabaram e o Rio ficou lá, né? Gastávamos sempre muito mais, nadavam em berço esplêndido por causa dos royalties, que acabou, e agora o que o Rio produz não sustenta a máquina que tem lá. Tem que tomar providências, sem dúvida. Mas voltando à parte policial, a tropa melhor para agir nos estados é a Força Nacional, porque são policiais, estão acostumados a desenvolver o serviço policial, diferente das Forças Armadas, que estão só para fazer a proteção. Então o preparo dessas pessoas é melhor. Então a Força Nacional, o Exército pode ir lá dar garantia só em algumas questões, cobrir pontos estratégicos, mas quem tem que fazer frente ao policiamento lá, a segurança, é a Força Nacional. É bem-vinda no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, eu acho que é o estado mais crítico, que vai demorar mais para sair desse problema de segurança. A geografia facilita, como está o Rio de Janeiro, né, com milícias espalhadas pelo Rio inteiro, isso é muito difícil. Você tem estados que têm problemas pontuais, mas lá não. A coisa é generalizada, né? Lá é muito difícil fazer polícia no Rio de Janeiro, precisa de uma atitude muito firme, precisa dar condições para os policiais e o que é mais importante, o Rio de Janeiro brincou de segurança alguns tempos atrás, por quê? Pegou policiais, treinou por 3 meses, 4 meses, entendeu? Para quê? Para colocar mais policiais na rua. São Paulo treina 2 anos, pessoal, eu ainda acho pouco. Se eu pudesse, eu aumentava mais. São 1 ano de sala de aula e 1 ano de acompanhamento, só depois que ele está totalmente pronto para trabalhar. Não dá para você pegar um jovem, dar 4, 5 meses de treinamento e falar que ele é policial e pôr uma .40 na cintura dele. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? E fora o tráfico pesado que tem lá, que corrompe também, infelizmente. São Paulo tem problema com isso, né? Ou seja, de policiais envolvidos com crime. Imagina no Rio de Janeiro lá, com o policial ganhando mal, né? Infelizmente, é isso mesmo, o policial ganhando muito mal. O comparativo do salário do policial aqui em São Paulo e no Rio? Eu não lembro agora do Rio de Janeiro, mas São Paulo é o 17º, 18º. Essa semana aí São Paulo está lá embaixo, viu? Ó, São Paulo, o soldado ganha 2.900. É o penúltimo, o delegado é o penúltimo salário ou antepenúltimo salário na escala do Brasil. Mas historicamente a Polícia Civil ganha melhor da Polícia Militar na maioria dos estados, inclusive São Paulo, né? Agora de São Paulo, por exemplo, do Espírito Santo é 2.600 o soldado que entrou na polícia, aqui em São Paulo é 2.900, né?
Então é pouca diferença. Só que a diferença de São Paulo está na formação. E vou dizer uma coisa para todos que estão nos ouvindo. A polícia de São Paulo, é mais difícil isso acontecer? Mas não é por causa do governo. Não é por causa do governo. Diferente do que o senhor falou lá, que lá tem o problema da responsabilidade social, aqui não tem. Aqui nós estamos muito longe da lei de responsabilidade fiscal. O governo aqui pode se quiser, dar aumento. Outra coisa, a pujança de São Paulo é muito diferente. Agora, qual a diferença? É o policial, é a formação e a estrutura. Realmente o policial de São Paulo tem mais estrutura, tem viaturas melhores, tem colete. Sim, claro. Todo policial de São Paulo tem a sua pistola, tem o seu colete, com carga individual, inclusive. Leva para casa, fica com ele. Diferente lá que eles tinham que entrar de manhã, pegar o colete, quando sai devolve. Então a situação, as condições, na realidade, não é só salário, existe uma série de condições. Agora, falo aí para os que estão acompanhando, né, a Rádio Trianon, que leva a informação ao nosso governo do Estado. Está na hora de nós melhorarmos o salário da Polícia de São Paulo. Veja, o Brasil está vivendo uma crise gravíssima, 12 milhões de desempregados, de 2015 a 2016, mais de 200 lojas fecharam, caiu o consumo, caindo o consumo, o governo arrecadar menos, e aí, por exemplo, o governo cai a arrecadação de ICMS, os municípios diminuem o repasse que vai para os municípios. Cai a arrecadação de IPI, de imposto de renda, diminui o repasse do governo federal para estados e municípios através do Fundo de Participação dos municípios e estados. Então você tem uma crise estrutural no Brasil que está levando a uma crise social, não é brincadeira. Quer dizer, não é normal isso que aconteceu nos presídios, não é normal essa rebelião lá no Espírito Santo, no Rio de Janeiro. Tá, isso, por exemplo, não é normal doenças como a febre amarela voltar para os centros urbanos. Quer dizer, então veja, você tem uma crise por causa do tipo de política econômica que começou com a presidente Dilma e agora o Temer está aprofundando. O Brasil é riquíssimo. Mas o Brasil é um país riquíssimo, é a 9ª economia do mundo, é o 5º território do mundo, é a 5ª população, tem riqueza mineral, tem uma base industrial importante. O problema é que você tem um setor financeiro e a política do governo permite que esse setor sugue o que a sociedade produz, a indústria, o comércio e os trabalhadores. Agora, o governo tinha que enfrentar isso. Veja, essas questões têm que ser enfrentadas, que o governo não tem coragem, essa é a grande questão. E veja, se isso se aprofundar, vai virar um caos social. Esse é o grande problema. Porque, veja, em São Paulo a coisa está tranquila, mas já faz anos que não tem aumento de funcionalismo. Daqui a pouquinho vai começar a greve, que é normal. Como é que o trabalhador não está pagando aluguel de casa, não paga o supermercado, ele vai ficar de braço cruzado? Tem mais é que brigar, tá certo? Você não pode ser contra uma realidade. Eu vou me enquadrar na lei e deixar meus filhos passar fome. Então, veja, você tem uma crise e isso não se debate. Qual é a saída que o governo dá? Querer reformar a Previdência, congelar gastos com educação e saúde, e ninguém fala no ganho dos bancos. Ninguém fala, por exemplo, a carga tributária no Brasil é extremamente injusta, ninguém fala em aumentar imposto sobre riqueza. Eu tenho um dado, pessoal, 700 mil pessoas no Brasil detêm 46% do PIB em riqueza financeira e patrimonial. O Brasil é um dos países mais injustos do mundo e ninguém fala absolutamente nada. Por isso que eu falo, quando o policial vai lá e se rebela e as famílias, ele vai fazer o quê? Quer dizer, vai ficar no quartel lá passando fome? Viu, coronel? Essa é a grande questão para ser debatida. Esse é um problema político. Respeito muito a sua posição, mas eu digo assim, só para complementar. Respeito a sua qualquer outra profissão, faça da forma que entender melhor. Agora, o policial, quando ele toma esse tipo de atitude, alguém morre. E ele, quando ele entrou na polícia, ele sabia disso. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que brigar quem? Eu, parlamentar, sim. Quem deve os brigar, familiares, os veteranos, não os policiais, mas aqui em São Paulo nós vamos brigar forte esse ano com o nosso governador Geraldo Alckmin. Sim. Tá? Porque além de tudo isso que eu falei, e por acaso eu estou na Assembleia, o orçamento daqui, por exemplo, não caiu nada, né? Do ano passado para esse ano diminuiu 1 bilhão. Em 15 dias o nosso governador foi para a mídia e declarou um superávit de 1,5 bilhão, né? Agora eu discordo só um pouquinho do senhor num ponto. Não é um momento de realmente... não está certa essa política, pelo menos de tentar trazer um pouquinho de investimento para cá, um momento para vir um pouco de dinheiro para cá. Mas não vou discutir, não sou economista, estou perguntando. Não adianta, sabe qual é o problema? Isso tem toda uma técnica, viu? O problema não é... Outro dia o Delfim Neto, não sou eu, fizeram essa pergunta para ele, falou, quem esquenta a riqueza no Brasil?
Os dólares entram para comprar patrimônio feito. E aí o que acontece? Você tem um excesso de dólares no mercado que, quando você tem uma oferta muito grande de dólares, o real se valoriza. Aí as empresas têm dificuldade de exportar e importa muito, aumenta o desemprego. Aí o governo precisa... O que acaba o governo fazendo? Comprando esse excesso de dólares para fazer as reservas internacionais. E o governo gasta muito para comprar. É toda uma questão que não dá para falar em 2 minutos. Mas isso também é toda uma questão que se coloca que se vier dinheiro do exterior é uma maravilha. E não é bem assim. Não é que eu sou contra entrar dinheiro do exterior. Mas essas coisas precisam ser debatidas, reguladas. Agora no Brasil os caras vão falando, a mídia só dá um tipo de informação e todo mundo acredita. Da mídia. Odilon, não é bem assim, né? Não é bem assim. O que acontece no Brasil é que o Estado é muito pesado, o Estado é muito inchado. E nesses 13 anos da esquerda no poder, o Estado ficou mais pesado. Ele é um paquiderme que não funciona, não anda, é uma engrenagem que não funciona. Se o Estado fosse menor... Vamos pegar dados, eu vou trazer dados para você que o governo Dilma diminuiu os gastos em relação ao Fernando Henrique. Eu estou falando que são dados reais, pô! O problema é que você fala o que você acha. Eu pego dados e trago aqui no balanço. Essa é que é a diferença. Você falou da Fiesp, eu vivo lá e nunca vi isso aí, nunca vi esses dados. Você está falando... Que dados? O que você fala da Fiesp, que a Fiesp está contra tudo aí? Lógico, a Fiesp é contra essa política, é só ler, ué. Você acha que os empresários... Tanto que você nem ouve mais gente da Fiesp falando, é só banqueiro. Lógico, isso que eu estou falando não é... Não adianta. Não é que não adianta, não. Eu quero ter dados. Coronel Camilo. Olha, eu não aceito a tua crítica, Rubens, que você fala como se eu estivesse falando, porque eu acho. Eu estou colocando dados reais aqui que você precisa trazer. O dado real é simples, é simples. A inflação que estava subindo, parou de subir. O desemprego que estava aumentando, estabilizou. Por quê? Porque existe uma perspectiva, uma luz no fim do túnel, existe uma melhora clara na economia. Está voltando a credibilidade no Brasil, que é o que nós Voltando a credibilidade, obrigado, o senhor colocou a palavra exata. Perfeito. Voltando a credibilidade. Por quê? Porque não tinha credibilidade. Antes era um apadrinhamento total que fizeram na Petrobras. Mas isso não acontece. Aonde a esquerda está no poder é assim. A direita é uma maravilha. A direita é uma maravilha. Que história é essa, meu? Olha o governo. Na verdade, nenhuma das duas é uma maravilha. Vamos falar do governo do Chaves. Vamos lá. Conosco hoje no Gente que Fala, o delegado Rubens Rezende, o economista professor Odilon Guedes, a advogada Lília Frankenthal e o coronel Camilo, que é deputado estadual. Vai acabar as vésperas do carnaval, vai acabar pancadão, coronel Camilo? Olha, estou torcendo. O senhor é esperançoso. Estou torcendo. O senhor é autor do projeto que termina com os pancadões. Na o senhor acredita que isso vai acabar vai minimizar bastante. 10 dias do carnaval? Se tudo der certo aí, fruto da reunião que nós tivemos no Palácio do Governo, eu acho que o decreto sai logo. Na realidade, a lei já existe. Bom, deixar bem claro para quem nos ouve primeiro, não sou contra nenhum tipo de gênero musical. Também não sou contra os jovens se divertirem. É o pancadão em questão. Pancadão, o que é o pancadão? Pancadão é aquele show na rua não autorizado que virou bagunça. O pancadão é a bagunça, em alguns lugares chamam de fluxo, seja o nome que for. E é isso que nós estamos querendo evitar. Hoje não existe ferramentas na área estadual, por exemplo, se chamar a polícia militar por causa de um som alto na rua, ela só vai lá e pedir para baixar o som, só isso. Ela não tem poder para fazer qualquer tipo de atitude. Se o carro estiver parado, nem a área de trânsito pega em cima disso. Então nós fizemos uma legislação que permite a multa, que vai até R$4.000 para quem estiver fazendo som excessivamente alto, e agora fui beneficiado agora por uma resolução do CONTRAN que não precisa mais nem o decibelímetro, não precisa medir. Basta a palavra do agente. A palavra do agente hoje. Coronel Camilo, preciso entender melhor. O senhor é especialista no assunto, eu sou leigo. O senhor fala de pancadão, o carro está parado numa rua, isso é comum nos bairros de São Paulo, com aquele equipamento abre o porta-mala, aqueles carros tunados que existem por aí, abre lá, sobe o som, aquele negócio. Mas e no interior de um bar na esquina? De um interior do bar já tem legislação. No interior de um bar já tem uma lei municipal. Tudo bem, mas eu só quero distinguir as duas. Então, se tiver, aí a legislação já pega. Perfeito. E tem que ser pelo PSIL, aí pode caçar licença do bar, pode multar o bar. Agora, se tiver na rua, não. Sim, um carro parado, a diferença é que é isso. O pancadão ele acontece normalmente em logradouros públicos ou
privados... Eu paro o carro na praça e ligo aquele som ou privados de acesso público. Vou dar um exemplo. Não é só... Tem privados de acesso público aberto. Por exemplo, posto de gasolina. Por exemplo, estacionamento de um shopping. A lei pega isso. Ele deu ferramenta para agir num vácuo que tinha no PSIL. Quando você chamava o PSIL e falava que tinha um carro com som alto na sua rua, o PSIL falava, olha, liga para a polícia aí, perturbação do sossego. Porque, mas e não há como enquadrar nessa perturbação? Dá para enquadrar, só que para enquadrar na perturbação do sossego, primeiro que é uma contravenção, né, o artigo 42. O que acontece? Você leva para o distrito, primeiro tem que acompanhar. Para configurar a perturbação do sossego tem que ter a vítima. Então ninguém quer acompanhar para denunciar o som alto porque ele vai sofrer represália. Então não funciona. As pessoas querem que a polícia vá lá, mas ninguém quer acompanhar e, se possível, nem se identificar. Se eu coloco o meu carro num terreno baldio que tem na esquina lá, o que acontece? Se o som estiver excessivamente alto, só perturbação do sossego. Se for dentro de um terreno privado. E aí essa molecada vai fazer o que da vida? Que eu também acho que... Então, mas aí... Eu fui subprefeito, só para dar um exemplo, eu fui subprefeito e teve um carnaval lá no Jabaquara, que a escola de samba, sem pedir autorização, montou o palanque e aí a turma não pediu autorização. Isso eu fui lá e falei... Bom, se tiver autorização... Precisa ver se a prefeitura precisa autorizar. Como eu não autorizei, eu falei, pode desmontar o palanque, senão vem aqui e tiro tudo. E os caras desmontaram, porque você tem que respeitar a coletividade. Agora, veja, essa molecada se reúne... Porque então vamos lá. De lazer. O que eu estou perguntando é o seguinte, como é que faz? Temos que trabalhar nos dois lados, mas temos que trabalhar em paralelo nos dois lados. Eu tenho que... coibir aquilo que está se excedendo, né? E é simples assim. O direito de um acaba onde começa o direito do outro. Ponto. Os jovens têm direito de se manifestar, de brincar, do que seja o que for, mas as pessoas têm direito de dormir. Nós chegamos a ter que mandar uma vez helicóptero para tirar uma pessoa porque não saía com o carro do pancadão, ela estava passando mal dentro da residência, não conseguiu sair da residência. Mas vamos lá, eu fiz essa lei no município também, a lei 15.777. Como o nosso prefeito, que estava na gestão anterior, destruiu a lei na regulamentação, porque na regulamentação deu autorização só para o PSIL fazer, destruiu a lei, porque era para dar competência para a Guarda Civil, que tem 6.000 homens. Deu para o PSIL, que tem 16, já tinha todas as casas de show, ficou com o pancadão. Acontece 300 a 400 pancadão por final de semana. Então ele destruiu a lei na regulamentação. Estou oficiando agora o nosso prefeito Dória, para ver se ele muda a regulamentação, para a Guarda Civil poder intervir também. Bom, e paralelamente a isso, falei com o Netinho de Paula, que era secretário da desigualdade lá. Desigualdade. Para quê? Eu sugeri, inclusive, para ele, falei, e agora no Estado, estou indo no secretário da Cultura também, tem que criar espaço para os jovens, tem que criar espaço para os jovens. Pô, nós temos céu que fica fechado, às vezes, final de semana, tem quadras de igreja, tem quadras, assim, tem próprios municipais, e outra, tem até praças públicas que você pode fazer show, que não vai incomodar, um pouco mais longe. Basta ter autorização da prefeitura e o mínimo de organização para não ter droga. Por que isso aqui foi para a área de segurança pública? Porque começa com posturas municipais, som alto, comércio de bebida para maiores na rua, show na rua sem autorização, tudo isso é infração municipal só. Mas rapidamente caminha para o crime, droga, sexo com menores, né? Então, qual que é a ideia aqui? É prevenir. Outra coisa, a sugestão que nós demos, e estava presente o comando da Polícia Militar nessa reunião, é que seja gradativamente aí, o policial chega, porque hoje o policial chega e pede para abaixar, se o cara não baixar, ele não tem o que fazer. Ou ele vai agressivamente, se o cara for para o desacato, leva para a delegacia, senão não tem o que fazer. Agora não, ele vai pedir para baixar, não cumpriu, ele multa. Continua insistindo no som alto, aprende o veículo. Então, ou seja, dá ferramentas para que nós possamos viver melhor. Agora, independente disso, estou trabalhando com o secretário de Cultura e os subprefeitos, hoje atuais prefeitos regionais, têm que pensar em criar equipamentos para a juventude. Que nós tínhamos lá atrás, né? Nós somos aqui, exceto a doutora, nós somos mais antigos, a gente lembra da matinê, lembra, né? Tinha espaço para os jovens, vocês têm cinema à tarde e tinha matinê. Agora não tem mais. Não existe mais cinema. Mas tem céu, tem quadra, tem campo. Tem espaços. Tem espaço para fazer, pô. A gentileza dos senhores, eu preciso conversar com a Gisele Souza, que está na linha. Gisele, boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Primeiro, agradecer a tua gentileza de nos aguardar aí, Gisele, que é do setor de eventos da FIPESP. Gisele, Defensoria Pública de São Paulo lança cartilha promovendo debates para combater o machismo. O que é essa publicação? Trata-se de uma cartilha lançada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Ela está disponível em todas as unidades da Defensoria e foi elaborada pelo Núcleo de Promoção e Defesa das Mulheres. Mas qual o objetivo da cartilha? É uma publicação que visa estimular o debate sobre gênero e quebrar paradigmas, conversando com o público masculino para que ele reflita sobre como alguns comportamentos são ofensivos às mulheres. Você pode esclarecer melhor o que fala essa publicação? Intitulada Vamos Falar sobre Masculinidade, a cartilha fala sobre a violência doméstica, sobre a Lei Maria da Penha e também orienta sobre serviços de acolhimento para homens autores de violências domésticas. Essa cartilha também mostra que a masculinidade não está vinculada à agressividade nem relacionada a padrões machistas, Zancopé. Mas como eu tenho acesso, ou só eu tenho que ir numa defensoria? Foram disponibilizadas 10.000 cópias, mas também é possível acessar todo o conteúdo no site da Defensoria. São apenas 25 páginas. Com certeza haverá debate sobre esse tema. Nesta semana, a Defensoria Pública vai organizar rodas de discussões sobre gênero e masculinidade. Hoje, o evento acontece na sede da Defensoria em Santo André, entre as 7 e 9h30 da noite. Na quarta, dia 15 de fevereiro, o debate é na Defensoria Pública de Ferraz de Vasconcelos, entre as 5 da tarde e as 7h30 da noite. As rodas de discussões são abertas e não é necessário fazer inscrição, Zancopé. Gisele Souza, agradeço tua gentileza mais uma vez com o nosso Gente que Fala. Muito obrigada, uma boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Nossa parceria com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, trazendo informações não apenas de interesse ao associado, mas da população em geral. Conosco hoje a advogada Lilian Frankenthal, o economista professor Odilon Guedes, o delegado Rubens Rezende, o coronel Camilo, que estadual foi comandante da PM. Eu só estou preocupado, estou esperando entender aqui, em pleno carnaval, esse pancadão vai vigorar, coronel Camilo? Eu acho que vai mitigar em alguns pontos, sim, né? Porque a maioria dos carnavais e dos blocos aqui na cidade, eles são autorizados. E aí a lei já não funciona. A partir do momento que tem uma autorização do prefeito regional, não pode se aplicar a lei, né? Então já tem aí um diferencial. E a maioria dos blocos que estão sendo feitos aí, eles são autorizados. Então o pessoal vai poder se divertir, mas mesmo no carnaval nos blocos tem ouvido aí na imprensa que haverá limites. Está cobrando taxa de quem vem de fora, cobrando já taxa limitou porque, bastante gente. Mas o que vinha de fora também vinha aqui e fazia aquele grande show e depois tudo para limpar, tudo ficava por conta da prefeitura. Isso eu acho correto. Eu acho que agora, eu, por exemplo, via vários shows, principalmente ali em Campos de Bagatelle, na Zona Norte, depois que termina o show, aquilo fica... É um terror. Precisa refazer praticamente tudo. Então eu acho mais que justo do que isso. Agora, os daqui também, pelo que eu tenho observado aí na imprensa, vão ter aí limites de horário, coisa desse tipo. Voltamos àquele princípio inicial, né? O meu direito acaba onde começa o pessoal da Vila Madalena, que antes os blocos extrapolavam, o pessoal que passava a noite toda lá e quem morava não tinha como entrar. Eles têm horário, eles têm ruas. Tem que ter um regramento. Tem que ter, senão Zé Copé, acho que, não sei se o nosso ouvinte... ele entende o que é um pancadão, né? Quando fala pancadão, e nós estamos falando aí uma viatura, que o som extravasa, tudo, pancadão não é uma, nem duas, nem três. Eu me lembro na Zona Leste, quando fui delegado lá, tem uma rua lá que tinha 4, 5 mil pessoas. Chegou a 8 mil. 8 mil pessoas, quer dizer, é muito mais que um show desses São Mateus. Que aparece São Mateus, exatamente, a Zona Leste. Camilo, o senhor falou o número aí, quantos pancadões? Hoje acontecem ainda, conversei com o comandante da capital, de 300 a 400 por final de semana, mais agora de 100 você imagina um desses aí com esse número. E vão de gente. de 300, né? Começa aí com 300, começa pequenininho, 100, 200, mas logo vai para 800, 1000. A maioria tem em torno aí, a média... 3 mil pessoas. 2 mil pessoas. Agora tem aqueles que extrapolam. A freguesia do Ó ali chegou a quase 10 mil pessoas ali perto do Frangó, né? A zona de São Mateus chegou a 8 mil. E se fosse a festa só, se fosse só brincadeira, as pessoas se divertindo sadiamente, sem problemas. Mas o que acontece é crime, droga. E o que é mais importante, em alguns desses, o crime fomenta isso para que crie um ambiente onde as pessoas se embriaguem, propício para quê? Para vender droga e para traficar droga. Então, precisamos tomar atitude. A sociedade, nós todos não podemos ficar inertes a isso.
por favor, não há nenhum impedimento em as pessoas se divertirem, claro. Isso é importante. Temos que trabalhar nas duas frentes, restringir o excesso e promover locais, equipamentos públicos, principalmente na periferia, para que os jovens possam se divertir. Claro. Doutora Lilian, o Jaime do Jardim Bonfilhori pergunta à senhora sobre a constitucionalidade da delação premiada. A delação premiada, ela é constitucional, ela tá legitimada, só que ela tem que ser comprovada. Ela, por si só, não condena ninguém e nem vale como prova. Ela tem que vir acompanhada de outros elementos que sejam na mesma hora da delação ou, eventualmente, numa investigação. O que acontece com a delação, que eu acho muito complicado, são que essas delações elas estão vazando todos os nomes para a imprensa, e esses nomes, como disse bem o Dr. Rubens, eles são pinçados, parece que como uma estratégia. E aí esse nome pinçado, essa pessoa já vira condenado, Ela não virou nem réu ainda, e ela já vira como condenada pela opinião pública. Então, eu acho que a delação está sendo usada como instrumento e isso não é constitucional. Exatamente. Então, isso tem que se tomar alguma providência. Através do Facebook, a Adriana Drick Oliveira está cumprimentando a senhora, diz que é uma advogada sensacional. Obrigada, Adriana. Da Adriana. E o Dr. Rubens, Juliana da Lapa, ela se refere a assassinatos cometidos por pessoas que até então não eram criminosas. Pai que matou a filha e o policial de folga que matou uma moça num posto de gasolina, ambos casos neste final de semana. A gente pode falar sobre isso, São crimes passionais, são pessoas às vezes psicopatas, fogem de uma linha geral. É muito difícil prever e prevenir esse tipo de crime. O coronel sabe muito bem disso aí, como é que é. É muito fácil pegar, por exemplo, um ladrão, muito fácil. É mais fácil porque é previsível que ele vai roubar alguma coisa que ele tem, que ele vai se locupletar daquilo que ele conseguiu subtrair. Mas um crime desse, um pai que mata uma filha, quer dizer, como é que você pode imaginar um negócio desse? É inimaginável. Eu queria só fazer uma complementação, Dr. Rubens, claro. E uma orientação aí a todos que estão nos ouvindo. Normalmente essas coisas também não acontecem da noite para o dia, sim, Ou seja, desculpa, então, mas o que acontece? Você que está nos ouvindo, você está percebendo a atitude estranha das pessoas, E eu falo muito isso em relação aos filhos que consomem drogas, Sim. Começou a perceber uma atitude diferente, tenta conversar, tenta saber, tenta procurar ajuda. Falo muito isso porque a carreira que mais tem suicídio, que não é o caso aí, mas é o policial militar, A polícia militar, ou a polícia do mundo, de uma maneira geral, pela facilidade do instrumento, Mas sempre tem algum precedente. Esse caso da menina, por exemplo, do pai que matou a filha lá, eles já vinham se desentendendo há muito tempo. Então vai um pouquinho de todo mundo observar e ajudar um pouquinho. Agora tem fatos que são imprevisíveis, O outro lá foi por causa de uma briga de trânsito, É que infelizmente era um policial, mas na realidade isso infelizmente tem acontecido várias vezes. E trânsito é um absurdo. Trânsito, pessoal, mata mais do que homicídio doloso na cidade, no estado de São Paulo. Hoje morre mais gente no trânsito do que, o Estado está ganhando a luta aí, reduzindo, a taxa está 8 por 100 mil, mas em compensação o trânsito continua matando absurdamente. Nós precisamos aí, nós todos, sociedades, olhar para isso. E quem morre nos dois casos, seja no homicídio doloso, seja no homicídio culposo, é o jovem. Quem está morrendo é o jovem, de 17 a 27 anos. Jovens. Mas é isso mesmo. Coronel Camilo, a Mariana da Aclimação, exatamente sobre isso, porque o cidadão paulista tem a sensação de insegurança pública. Estou guardando uma por de longe. Então vamos lá. Nós trabalhamos na segurança pública sempre com dois objetivos. De insegurança pública. Nós trabalhamos na segurança sempre com dois focos. Um deles é diminuir a criminalidade real. E isso São Paulo no estado todo está vencendo. Diferente de outros estados e até de outras, nós estamos muito melhor do que muita cidade americana e da Europa. Na criminalidade real, está caindo o número realmente de pessoas mortas. Agora a sensação tem aumentado muito, por quê? Não estamos trabalhando na sensação de segurança. Então isso envolve muito mídia, envolve ação de governo,
E envolve, inclusive, o que nós estamos falando, acreditar. Por isso que lá atrás, até brigando muito com o Ministério Público, nós criamos os programas para mostrar a polícia, operação de risco, polícia 24 horas, áreas da cidade. Precisa mostrar a polícia, mostrar o bom trabalho. Para quê? Para que a população acredite mais, dê mais informação, ligue mais para a polícia. Temos que melhorar, doutor Rubens, o atendimento nos distritos policiais, para que consiga registrar. Então, assim, a sensação está muito ruim, está muito descolada da criminalidade real. Enquanto a criminalidade está caindo, a sensação de segurança, até por causa da mídia. A mídia é muito rápida hoje. Aconteceu qualquer coisa, já está no WhatsApp, já tem foto, já tem filme, já está no G1, já está nos grandes sites, né? Eu fazer uma parêntese aí. Acontece também a segurança. O sentimento de segurança é absolutamente subjetivo. Você pode achar que você está seguríssimo num lugar e de repente... Mas altamente influenciado pela mídia. Pela mídia, claro. Esse é o grande problema. E o que acontece? Muitas vezes, as pessoas que sofrem qualquer delito, uma subtração, foi um furto, algum negócio, ele vai contar isso muito mais do que se tivesse ganho na loteria, por exemplo. Entendeu? Então, divulga-se muito mais. Se a pessoa roubar o celular dele, ele ganhou um automóvel numa qualquer coisa aí, ele vai contar do celular. E vai contar para todo mundo. Então aquilo vai não crescendo. Isso é muito difícil ter como explicar que a sensação de segurança é uma coisa interna. É que as pessoas têm que entender isso aí também. Mas isso é um trabalho muito difícil de fazer e tem que ser usado através da mídia e através de um programa, não sei como, uma divulgação. Não, tem países que conseguem fazer isso melhor. Nós temos que o governo brasileiro, estou falando Estado, município e União, tem que trabalhar, né? Isso não tem jeito. Notícia ruim é boa notícia. A notícia boa não é uma boa notícia. Nós temos que fomentar. Não existe notícia boa. Então eu tenho que fomentar isso. Eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer aparecer, eu tenho que criar 5 notícias boas, né? E o senhor sabe, a polícia nós temos. Aqui em São Paulo são 15 mil ocorrências nas 24 horas no estado de São Paulo. A maioria boas. São partos, são afogamentos, são uma série de coisas, o bombeiro fazendo um monte de coisa, a polícia resolvendo bastante casos, só que isso não aparece, isso precisa ser fomentado. E diria para o senhor que isso tem que ser, inclusive, custeado pelo Estado, né, pelo governo, para mostrar que está tendo um bom trabalho, né? Para quê? Para criar essa sensação de segurança, porque isso cria um ciclo virtuoso. Quanto mais a população acreditar, conhecer a polícia, mais ela liga. Mais ela ligando, mais registros nós temos e planejamos melhor. E todo mundo vive com uma melhor qualidade de vida. Tem alguns países que chegaram a fazer pacto, inclusive, com a imprensa, para que determinadas ocorrências não fossem tão detalhadas. Pega hoje esses programas aí da televisão, que os caras martelam na cabeça do povo 3 horas sem... Vou dar um exemplo para todos aqui. Você pode dar notícia e ponto, não é ficar lá. Vamos falar de sensação de segurança. Eu vou dar um exemplo que todos conhecem. Foi feita uma pesquisa aí uns 5, 10 anos atrás, eu não lembro agora, a respeito do Andinho, que era um sequestrador da região de Campinas. Fizeram a pesquisa aqui na capital. E quando perguntava, o que você tem medo? Eu tenho medo com o Andinho. O Andinho nunca atuou aqui. Ele nunca veio para São Paulo. Só na região Sorocaba. Então o que acontece? Como aquilo divulgado na mídia, e a mídia hoje, né? Que me perdoem aí os nossos representantes da mídia. Se eu não tiver uma má notícia aqui na cidade, eu busco no estado. Se eu não tiver no estado, eu busco em outro estado. Se eu não achar, eu busco no país, no mundo, né? Isso não falta. Precisa os governos e a sociedade precisa trabalhar também nas boas notícias. E não tem jeito. Essas têm que ser fomentadas. Mas eu posso dar uma boa notícia, Coronel Camilo, boa notícia não falta. Boa notícia. Então, Coronel, queria colocar no ar aqui uma boa notícia. Na época aqui daqueles movimentos na Paulista, aquele movimento, daqueles movimentos todos na Paulista, eu vi como a comunidade, como as pessoas tratavam bem os policiais. Crianças iam lá tirar fotografia, fazer selfie. Cidadão de bem gosta da polícia. Gosta da polícia. É uma coisa que não se via, pelo menos no meu tempo de estudante, meu tempo era... Não, a polícia era um inimigo mortal de todo mundo. A ditadura, meu. A polícia fez... Veja, a polícia militar, eu vivi isso. Vários colegas meus foram assassinados na época da ditadura e a polícia militar foi usada para isso. Tanto que mudou na época da ditadura, se tinha a Guarda Civil, tinha a Força Pública, que virou polícia militar sob o comando do Exército. E a polícia matava todo mundo também. Veja, não dá para passar a mão nessas coisas, não.
O problema do Brasil é isso, nós precisamos falar francamente. Peraí, não vamos entrar só nessa discussão, mas assim, as mortes aconteciam dos dois lados. Tá certo? Ó, teve gente que entrou lá no Barro Branco para roubar arma, teve gente que matou o cara aqui, o Mário Kozel aqui. Não, vamos. Esse é outro assunto. Isso. Você tinha com a legalidade e foram as Forças Armadas. Então não vamos distorcer a história. Essa é a grande questão. Mas vamos lá. Odilon, peraí, não. Outro assunto. Respeito, mas discordo. Respeito a opinião dele, claro. O país estava uma zona naquela época lá. Vamos lá. O Marcos de Pinheiros... Agora não está, né? O Marcos de Pinheiros recebeu a sua avaliação sobre a situação econômica do governo do Estado de São Paulo. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, do ponto de vista do Estado, você tem onde o desemprego pega mais é no Estado que nem São Paulo, que é um Estado mais organizado, com emprego organizado, indústria automobilística, várias indústrias que acabam elas se ressentindo em primeiro lugar. Então você tem um desemprego enorme no Estado de São Paulo. Tá? Por exemplo, você fecha a loja, é só você andar pela cidade. E isso faz com que caia a arrecadação. Por exemplo, o coronel dá uma informação que o orçamento praticamente é igual ao do ano passado, só que você tem que levar em consideração cerca de 7% de inflação, que dá cerca de 14 a 15 bilhões a menos de arrecadação. E isso aí é só você pegar várias obras no estado, do governo do estado, ficaram paralisadas nesses últimos anos. O governador Alckmin está anunciando novas estações. Eu vi isso daí. Agora, é uma situação como o resto do país, pessoal. E aí um centro mais organizado, onde ele ressente mais o tipo de professor de Odilon, é crível essa eu acho que sim, do metrô aqui? Está atrasado, mas vai inaugurar, eu espero que sim. Veja, pessoal, eu acho que a gente não pode ser aquela visão do quanto pior, melhor. Não é porque eu sou oposição, eu tenho que torcer para o governo dar certo. Porque quem acaba sendo prejudicado é o povo. Mas você tem uma crise complicada do ponto de vista da indústria, do comércio no Estado e também, logicamente, cai a arrecadação do Estado. Aí as obras vão mais devagar. Tanto que é um dado real, funcionalismo... Coronel deve saber melhor do que eu, acho que já está há 4 anos sem aumento. Você tem 3 anos, você tem uma inflação aí, se somar de mais de 20%, 25% e um arroxo enorme. Tá? Então a situação está difícil também. O Dr. Rubens, Daniel da Moca, por que a Polícia Federal não participa das delações premiadas na Lava Jato? A Polícia Federal não participa das delações feriadas da Lava Jato? Doutora Lília. Não, é a Polícia Federal. Ela que está executando. Ela executa, né? Ela vai prender quem é denunciado. Eles croqueteiam, lógico. Investigar, não é isso? Sim. Mas quem tem que participar da investigação é o judiciário. São funções distintas. São funções distintas. Estão respondendo de uma forma bem clara porque não faz parte da obrigação delas. Pronto. Não é a função dela. Cabe a ela prender as pessoas e preparar o inquérito policial. A partir daí as pessoas passam, a partir da denúncia, passam a ser réus. E daí que começa a haver o problema da delação premiada. Então já é uma outra fase. Dr. Rubens Rezende, é sempre gratificante tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Professor Odilon Guedes, enriquecendo o nosso debate, a gente consegue provocá-lo sempre. Veja, eu procuro. Eu acho que é importante, eu sou professor de economia brasileira, então, por obrigação, eu tenho que acompanhar esses indicadores. E o que eu falo para meus alunos, que você, quando faz afirmações, não é o que você ouve na mídia, porque o que se fala de bobagem nos telejornais é brincadeira. Você precisa pegar dados reais para poder discutir e admitir que muita coisa melhorou, outras pioraram. Por exemplo, eu falar, você vai fazer esse debate, como eu fui do PT, eu faço debate com pessoas do PT, eu falo, quem começou a crise brasileira foi a Dilma. Não dá para negar a verdade. Agora, o Temer está aprofundando violentamente. Aí, não é que eu acho, é pegar os dados do quê? De desemprego, tá? É pegar os dados de orçamento público, não é o que eu acho. Nós não podemos desqualificar o debate falando, aquele cara é de esquerda ou de direita. Qual o problema? Eu fui vereador em São Paulo, a maior Câmara. A cidade de São Paulo, o orçamento da cidade de São Paulo é maior do que do Paraná, da Bahia, isso daqui é um estado. E eu sempre pergunto lá para os vereadores de outros partidos, eu sempre fui extremamente respeitado, porque eu sempre respeitei todo mundo, tá certo? E eu
o mínimo que a gente pode fazer é ouvir as opiniões diferentes e respeitar. Agora, eu preciso pegar dados reais, não crítica leviana não dá para aceitar. Essa é a grande questão que se coloca. Tá? Agradeço. Eu que agradeço mais uma vez, professora Odilon Guedes, advogada Lília Frankenthal. Agradeço. Muito bom tê-la aqui. Aprendeu o caminho, retorne breve. Muito obrigada, com certeza será um prazer. Coronel Camilo. Deputado, eu que agradeço, viu, Zancopé, essa mesa aqui super seleta, e deixar um recado para que todos estão nos ouvindo, né? Quem observou a discussão acha, puta, tudo ruim. Não tá, pessoal. Agora está estabilizando economicamente, vai demorar um pouquinho para sair. Claro. O nosso professor de economia está certo, o Estado de São Paulo é o primeiro a sentir a crise, mas deve ser aí um dos primeiros a sair da crise também. As coisas estão melhorando e o que nós precisamos é que cada um no seu pedaço faça a sua parte da melhor forma que puder. E é assim que nós vamos sair dessa crise, melhorar a cidade e o nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, Zancopé. Agradeço, deputado estadual Coronel Camilo, a advogada Lilian Frankenthal, o economista professor Odilon Guedes e o delegado Rubens Rezende participando desta edição de Gente que Fala, com direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da TV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.